Olá YouTube, eu sou a Mayumi, essa é uma leitura coletiva e atemporal. Sendo uma leitura coletiva, pode ser que algumas coisas façam sentido para você e outras não, então você vai filtrando aí as mensagens que saírem para ver o que se encaixa na sua situação. Sendo uma leitura atemporal, ela vale a partir do momento que esse vídeo chegar até você. Então vamos começar vendo qual é o tema da sua leitura de hoje. Quais mensagens a gente tem sobre o que elas se tratam, do que elas se tratam, sobre o que a gente está falando. Alquimia, reward, a recompensa no final, e from greed to grace é tipo do lixo ao luxo, dá pra traduzir assim. A pérola. Então a pérola, ela fica ali, né, causando um incômodo pra concha, e aí por causa dos grãozinhos, né, de areia que vão se juntando, até que ela forma uma pérola que é uma coisa muito estimada, valiosa. E então acho que é alguma coisa tipo também, sei lá, diamantes, né, que se formam sob muita pressão. Então, a partir de algo que te incomoda, a partir de algo que pode parecer ruim pra vocês, viraram uma carta, pode parecer ruim pra gente, né, se forma algo precioso, valioso, que no final é recompensador. E veio solo, estabilidade e simplicidade. Então, acho que pra gente não perder a cabeça, a sanidade em momentos de um incômodo muito grande, uma pressão muito grande, de muita dificuldade, é importante manter essa estabilidade, essa simplicidade. Ou pode ser que justamente essa situação de desconforto te motive ou tipo contribua para que a gente forme raízes profundas no solo, e isso garante uma estabilidade. E aí tem uma coisa de simplicidade aqui que eu acho que é tipo fazer o básico bem feito, assim, sabe? Tipo, com consistência todos os dias, assim, né? Então, quando a gente tenta se esforçar demais, né? A gente junta muitas coisas para fazer, isso não, acaba não sendo muito sustentável a longo prazo, porque pode, né, gera fadiga, gera cansaço, gera burnout, são coisas que conforme a vida vai acontecendo a gente não consegue sustentar. Então, para ter sustentabilidade é necessário também que seja simples, a gente começar do básico, né? E aí a partir disso até pode ser que a gente vá aumentando a carga, né? Também nessa coisa da pérola, mas assim, tipo, pensar o que a gente precisa fazer todos os dias, né? Que é se alimentar, dormir, necessidades básicas, né? Tipo, ir ao banheiro, tomar banho, escovar os dentes, sabe? E fazer exercício físico. Então, ter uma consistência nisso, né? Nem que seja assim, tipo, não gosto de me exercitar, faça 5 minutos de exercício físico por dia, que seja, até você se acostumar com a ideia, e aí eventualmente você vai progredindo, e quando você vê, você tá correndo 1 hora, sei lá, né? Se você gostar de correr, eu não gosto de correr, por exemplo. Então, mas eu gosto de fazer yoga. E aí tinha dias que eu fazia 5 minutos de yoga por dia, porque era o que eu conseguia fazer. E hoje em dia, quando eu não faço a minha yoga diária, que geralmente tem no mínimo 20 minutos, e às vezes, né, muitas vezes tem mais de 1 hora, eu sinto falta. E eu era uma pessoa que não gostava de me exercitar e era sedentária, então vocês entenderam a ideia, né? Então, sustentar pequenos desconfortos de forma consistente, e isso cria estabilidade. E mantenha simples, né? Não tenta abraçar o mundo, porque muito desconforto também é ruim. E a gente tem The Mist, que é a névoa. O que a gente tem da névoa? Talvez justamente essa estabilidade, né? Porque a névoa é alguma coisa que atrapalha a nossa visão. E aí, sendo uma coisa que atrapalha a nossa visão, se a gente não consegue ver com os olhos, né, de fato, assim, os olhos físicos, a gente recorre, porque aqui a gente tem um símbolo, acho que é do Yin,
né? Porque é uma carta mais yin do que yang, então eu imagino que seja yin. Não lembro qual que é o branco ou o preto na simbologia, mas, né, que tá bem aqui no frontal dela. Então, se a gente tem algo que tá obscurecendo ou obstruindo a nossa visão física, a gente é chamada, convocada a tentar entender, enxergar essa situação com os olhos intuitivos, né? Os olhos espirituais, os olhos do 5D, com a nossa pineal, para quem, né, estuda aí essas questões de mediunidade e tal, né, com a nossa mediunidade. Então é aquela visão extrafísica, né? Porque a visão física está obstruída. E aí é justamente essa estabilidade que garante que a gente está ancorado, sabe, aqui na materialidade, para conseguir acessar planos mais etéreos de forma equilibrada, né? Sem deixar de fazer essa comunicação. Não sei se deu para entender a ideia, mas vai ficar mais claro conforme a leitura for acontecendo, né? Então vamos desenvolver essa leitura, né? Então o tema basicamente é sustentar desconforto da leitura de hoje, né? Ai, uma formigona na minha perna. A gente conseguir sustentar esses pequenos desconfortos diários para que a gente consiga fazer isso de forma sustentável e duradoura e criar uma estabilidade na nossa vida. E aí também é importante, né, falar que, assim, se tratando de pequenos desconfortos, a gente não tá, então, falando de se tratar de uma forma violenta, né, de se forçar a situações violentas, porque se não for na dor a gente não cresce, né, não é isso. É muito pelo contrário, assim. Respeitar os nossos limites também. E aí a gente tem o 10 de copas, então aqui pensando nessa recompensa, né, no final de algo, o 10 de copas é uma carta que fala de satisfação emocional, de realização plena, assim, né. Então aqui, né, a recompensa ao fim, que é literalmente o 10 de copas. Aqui nesse 10 de copas, eu sempre vejo essa carta, assim, né, porque a gente tem, tipo, essas meio que a mesma pessoa e versões da mesma pessoa, e aí elas estão nessa inception aqui, né, tipo, uma dentro da outra. Então me vem até uma coisa de, tipo, acessar diferentes versões de nós mesmas, sabe? Nesse processo introspectivo, meditativo, de autoconhecimento. E elas estão meio que interagindo umas com as outras, assim, né? Então, em diálogo entre essas nossas diferentes versões, sabe? Para que cada uma delas consiga existir em determinadas situações. Eu lembrei, tem um episódio de Jovens Titãs onde aparecem as diferentes versões da Ravena, que é aquela personagem que usa o capuzinho, sabe? Tipo, meio darkzeira e tal. E aí tem ela triste, tem ela brava, tem ela feliz, né? E aí tem toda uma lore que eu não lembro direito, mas tem a ver, né, com ela integrar justamente todas essas partes, assim. E então acho que a gente pode estar falando disso, né? Que esse desconforto e essa construção de sustentabilidade e estabilidade é uma coisa que ajuda a gente a integrar todas as nossas diferentes partes e versões, né, desse plano de outras dimensões, sei lá, pra quem acredita nessas coisas, né? O que mais que a gente tem? Os jardineiros 2 e 5. A gente tem 2 jardineiros de espadas aqui. O 2 de espadas, o 5 de espadas, pintando uma roseira, né? Amando da rainha. Que uma hora ela quer. Ai, chutei aqui o tripé. Uma hora ela quer as rosas brancas, outra hora ela quer as rosas vermelhas, e aí ela não se decide. O 2 de espadas muitas vezes é lido como uma carta de indecisão. E o 5 de espadas. Tá. É aquela coisa assim, né? Tipo, da vitória sem honra e a que custo. Então eu acho que conversa muito mesmo, né? Com essa questão da alquimia e da integração entre todas as nossas partes. Porque
talvez a gente possa se ver muitas vezes, assim, quando a gente não tem essa estabilidade, né, e essa clareza de pensamento, e essa capacidade, esse autoconhecimento também, né, de entender o que a gente quer, de saber o que a gente quer, nesses momentos de desconforto, a gente pode se ver indecisa e a gente pode se ver querendo atirar para todos os lados, sabe? Tipo, fazer várias coisas ao mesmo tempo e falar, se isso não tá dando resultado, então eu vou tentar o plano B, e o plano B não dá resultado, eu vou tentar o plano C. E aí cada hora a gente tá tentando uma coisa e nenhuma delas vai pra frente, porque no fundo a gente não sabe muito bem o que quer, né? E aí, se a gente conseguir fazer esse trabalho introspectivo, assim, né? Porque a nossa visão tá obscurecida com esse desconforto, e aí isso gera dúvida, isso gera necessidade de querer agir, ou pensar demais e encontrar muitas soluções e tentar atingir todas elas, a gente não consegue criar sustentabilidade e estabilidade, porque a gente não se mantém firme no propósito, sabe? A gente não se mantém consistente trabalhando para que aquela coisa específica crie raízes, né, e cresça e frutifique eventualmente. Então, talvez tenha alguma coisa de foco também aí, né, uma necessidade de justamente fazer esse trabalho de introspecção, de autoconhecimento, de se entender, entender o que a gente quer e por que a gente quer. E aí, a partir disso, dessa convicção, a gente conseguir fazer um trabalho que seja sustentável, focado e consistente, né? Um pouquinho por dia, todos os dias. E mesmo quando surgir a dúvida, porque é normal, né? A gente pode até, num primeiro momento, surtar ou ter a tendência de cair em repetição de velhos padrões, motivados aí por um certo desespero e tal, né? Mas como a gente criou algo que é sustentável, a gente consegue voltar para si, né? Ao invés de simplesmente repetir esse padrão de atirar para todos os lados, sei lá, de desespero. E a gente tem olha, tem duas cartas, na verdade. O Cavaleiro de Copas e o Eremita. Então, o Eremita aí, né, nesse caminho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, e o Cavaleiro de Copas nessa ação consistente, eu entendo, né, que ele venha justamente nessa ação consistente de algo que que vem do nosso desejo, da nossa verdadeira vontade, assim, né, do nosso desejo mais puro e alinhado com quem a gente é. E o Eremita me traz muito essa questão, assim, dessa fé e dessa convicção de caminhar onde a gente não enxerga o chão, né? De novo aqui o nevoeiro, então a gente não sabe muito bem para onde a gente está indo, mas a gente continua indo, porque a gente tem fé e a gente tem convicção no caminho e de que a gente está amparado e tudo mais, né? E isso vem justamente dessa conexão intuitiva, assim, então, porque ele vai nesse caminho de introspecção, né? E de iluminação espiritual só com uma lanterninha e um cajado. E tá escuro e tal, né? Então ele não sabe muito bem qual é o caminho que ele tá trilhando. Ele só enxerga aquilo que esse lampiãozinho dele consegue iluminar, né? Então ele literalmente só vê, tipo, um palmo na frente dele, assim, né? Tipo, o próximo passo, né? Mas ele não deixa de caminhar e aí nessa jornada ele atinge essa iluminação, né? Essa transcendência espiritual aí. E é um caminho introspectivo, né, solitário, e realmente um caminho de autodescobrimento, autodesenvolvimento. E aí o Cavaleiro de Copas, né, acho que trazendo aqui justamente essa... Perdi a palavra. Conexão emocional, essa conexão com as próprias... não emoções, nem sentimentos, tipo as águas profundas do eu, sabe? Aqui do 10 de copo, sei lá. Não sei, me perdi na mensagem, mas acho que deu pra entender. O que mais que a gente tem, então? Sobre isso, acho que dá pra ir de conselho final. A onda mestra plenitude, prosperidade e receber
a fullness of life, a inteireza da vida, receber, tipo, a abundância da vida, assim, né? Prosperidade e tudo mais. Prosperidade já tá escrito aqui. Então, prosperidade em dobro pra vocês, né? Então, se mantenha no caminho, basicamente, né? Se mantenha nesse caminho, porque a gente vai colocar um de cada lado, porque daí os dois estão olhando pro mesmo lugar, que é essa prosperidade, essa plenitude, se sentir integrado aí com o todo, né? E tudo mais, e sabendo que vocês estão caminhando em direção a isso, né? A gente. Recebo também. Temos o morcego. Então, o que a gente tem desse morcego? Deixa eu pegar o livrinho dele aqui pra ver o que a gente tem desse morcego. Elemento ar. Então a gente tem aqui o elemento ar com o 2 e o 5 de espadas, né? Os jardineiros, nesse excesso de ar, talvez, que acaba obscurecendo, obstruindo também no nevoeiro, né? E o nevoeiro também conversa com a água, então a gente tem tanto água quanto ar aqui nessas duas cartas. O eremita acho que é uma carta de ar também, eu não tenho certeza. E aí o solo com a terra, né, trazendo essa estabilidade, mas lembrando que essa planta só cresce quando ela é regada. Num primeiro momento a gente precisa, né, dos elementos aí, terra e água, até que ela cresça e chegue no elemento ar, né, e aí ela atinge o fogo e o ar quando ela brota, quando ela sai da terra, né, recebendo aí a luz do sol e entrando em contato com o ar. Pensando também na lógica alquímica aí, né, de fazer crescer a árvore da vida. E cadê o morcego, que era o que eu tava procurando? Morcego. Achei. Aqui. Escuridão, deixar ir, e a morte que leva ao renascimento. Então aqui a gente, né, tanto no eremita quanto no nevoeiro, a gente falou dessa questão de não conseguir enxergar muito bem, né? E precisar enxergar então com os nossos olhos extrafísicos, com a nossa intuição, com a nossa sensibilidade. E antes de emergir, o morcego espera para que o sol se ponha e a lua acenda, né? Levante. Na escuridão, ele consegue ver tudo aquilo que é invisível nas horas de luz. O morcego é um mestre dos sensos sutis, dos sentidos sutis, das forças underlying, tipo as forças escondidas, as forças ocultas, as forças subliminares, talvez, não sei, que causam algumas coisas, que faz com que algumas coisas prosperem e outras coisas desapareçam. A carta do morcego surge para trazer um significado para o fim de um capítulo, para a finalização de algo, né, para o fechamento de uma porta. Então ele vem rápido, encorajando a gente a seguir em frente. Em algumas horas, um novo dia nascerá. Desapegue do passado. Quando ele está em equilíbrio, existe aceitação, adaptação e a gente consegue se ajustar às situações, assim, né? Quando está fora de equilíbrio, tem apego, dificuldade de deixar alguma coisa aí e aquela... não uma melancolia, mas é tipo um saudosismo, né? Por assim dizer. E para trazer ele de volta para o equilíbrio, a carta te convida a assistir o sol nascer. Então aqui ele, né, tudo a ver com as mensagens que já saíram, justamente da finalização de um capítulo de dificuldade aí, que traz uma nova fase, né, de prosperidade, e pra gente conseguir enxergar então, né, com a nossa visão intuitiva, que muitas vezes quando essa planta tá ali na terra, né, a gente não consegue ver o processo acontecendo, mas a gente confia nas sementes que a gente plantou, sabendo que vai acontecer, né, que essa planta vai nascer. E aí, se a gente estiver tendo dificuldade de acessar essa energia, né, de fazer essa conexão, é porque a gente precisa olhar para dentro, justamente, né, e acessar aí essas coisas que a gente não tá vendo a olho nu,
justamente, né, a gente precisa talvez meditar, se conectar mais com o nosso interior e acalmar e silenciar essas vozes que ficam aí gritando, faz isso, faz aquilo, pinta de vermelho, pinta de branco, vai pra direita, vai pra esquerda, né, tenta o plano B, tenta o plano C. E aí a gente precisa justamente, né, silenciar essas vozes, olhar pra dentro, olha só, o tanto de carta falando a mesma coisa, né, olhar pra dentro pra gente conseguir justamente trazer essa ação consistente vindo de um lugar de conexão emocional, de conexão com o nosso próprio eu, de conexão com a nossa verdade interior. E aí, a partir disso, criar chegar nessa prosperidade, né? Porque a gente já está criando, na verdade, essa prosperidade. É um trabalho que já está em andamento e que, na verdade, ele está em conclusão, né? Esse capítulo de... Cadê o morcego? Perdi o morcego. Que fala que ele já está justamente no final, esse processo de alquimia, né, dessa plantinha. Então ela já está pronta para nascer. Agora é só uma questão de ajustes finais, né, porque a gente tem aqui também o 10 de copas, que é justamente a finalização, né. E aí a partir do 10 a gente volta, né, e um novo ciclo se inicia, mas é um novo ciclo de plenitude, de prosperidade. Acho que é isso. Fechamos então a mensagem de vocês de hoje. Muito obrigada pela companhia. Eu também faço leituras particulares. Se você quiser marcar a sua comigo, tem o link na descrição do vídeo. E até a próxima. Tchau!